E aí, pessoal? Estamos iniciando o 8º vídeo da nossa minissérie com o Argo Drive aqui no Consommation, o canal onde a gente fala de consumo de combustível com diversos dados, testes práticos e muita informação. Nos vídeos anteriores, já vimos como esse carro se comporta com os vidros abertos e com o ar-condicionado ligado. E hoje é dia de recorde, ou pelo menos é o que tudo indica. Porque vamos rodar com os vidros fechados, a configuração que costuma entregar a melhor performance em consumo. Vamos descobrir se mantendo tudo fechado, ele vai realmente bater o próprio recorde de economia aqui no canal. E é justamente nessa primeira volta, a 60 km por hora, que o recorde costuma aparecer. No primeiro teste, com o ar-condicionado ligado, o Argo já surpreendeu com um excelente 19,5 km por litro. Depois, rodando com os vidros abertos, o resultado ficou ainda melhor, 19,8 km por litro. Agora, com os vidros fechados, a expectativa está lá em cima para um novo recorde de consumo da série. E olha como o Argo vem mantendo um consumo acima dos 20 km por litro. A tendência agora é perder um pouco de performance, pois nesta parte do percurso tem uma leve subida. Mas acho que não vai perder muito, pois já estamos no finalzinho do percurso. Chegamos ao fim da primeira volta, e com um recorde de consumo do Argo abastecido com etanol aqui no canal, 19,9 km por litro. Este resultado foi alcançado mantendo uma velocidade constante de 60 km por hora, com vidros fechados e ar-condicionado desligado. Isso mostra que em avenidas bem planejadas, com velocidade constante e condução suave, o Argo é capaz de alcançar níveis de economia muito acima do que se imagina. Em comparação com o teste de vidros abertos, tivemos um ganho de 0,51% na economia de combustível. Já em relação ao teste com o ar-condicionado ligado, o ganho foi de 2,5%. Agora, vamos descobrir o que muda a 70 km por hora. O motor que equipa este Argo é o Firefly 1.0 de 3 cilindros aspirado. O objetivo foi criar um propulsor mais moderno, eficiente e limpo, capaz de cumprir normas ambientais mais rígidas sem abrir mão do baixo custo de manutenção. Este motor desenvolve 71 cavalos com gasolina e 75 com etanol e foi projetado para oferecer bom torque em rotações baixas e médias, uma faixa de giro bem comum para quem roda muito dentro da cidade. Chegamos ao final da segunda volta. A 70 km por hora, o consumo foi de 17,9 km por litro. Em comparação com o teste de vidros abertos, tivemos um ganho de 0,56% na economia de combustível. Já em relação ao teste com o ar-condicionado ligado, o ganho foi de 2,29%. Por enquanto, a vantagem continua sendo dos vidros fechados. Vamos ver se isso se mantém a 80 km por hora. Deixa eu falar um pouco sobre este percurso. Eu tenho feito os testes sempre neste mesmo trecho da BR-290. Ele tem um pouco mais de 20 km no total. Então, eu faço 10 km indo e mais 10 voltando. É uma forma que encontrei de minimizar as variações causadas por vento, subidas ou descidas, o que deixa o resultado o mais justo possível. Chegamos ao final da terceira volta. Rodando a 80 km por hora, o consumo foi de 16,1 km por litro. Andar com os vidros fechados continua sendo a opção mais eficiente, com 5,23% de economia em relação aos vidros abertos e 4,55% em relação ao ar-condicionado. Bora conferir o que acontece a 90 km por hora.
Se você estiver por aí, não deixa de assistir o próximo vídeo, porque vamos medir o consumo desse carro na cidade. Serão 4 voltas. Nas 2 primeiras, o ar-condicionado vai estar ligado. Numa volta, vamos acelerar com vontade e na outra, vamos andar na casquinha. Depois, repetimos o mesmo esquema, só que com o ar-condicionado desligado. E no final, ainda vou fazer a média das 4 voltas para mostrar o desempenho geral do carro. Então, se você roda muito na cidade, aproveita e ativa o sininho para não perder esse vídeo. Chegamos ao final da 4ª volta. A 90 km por hora, o consumo foi de 14,6 km por litro. Nesta velocidade, o Argo foi 8,96% mais econômico do que rodando com os vidros abertos e 5,4% mais econômico do que com o ar-condicionado. Agora vamos para a penúltima volta, a 100 km por hora. Chegamos ao final da 5ª volta. Rodando a 100 km por hora, o consumo foi de 12,8 km por litro. Esse resultado foi 4,92% mais econômico do que com os vidros abertos e 3,23% mais econômico do que com o ar-condicionado. Até agora, rodar com os vidros fechados foi a opção mais eficiente em todas as voltas. Bora descobrir se esse comportamento também se repetirá no último teste, a 110 km por hora. Chegamos ao final da 6ª e última volta. A 110 km por hora, o consumo foi de 11,6 km por litro. E mais uma vez, rodar com os vidros fechados foi mais vantajoso. Foi 9,43% mais econômico do que os vidros abertos e 6,42% mais econômico do que o ar-condicionado. Agora que temos todos os resultados, vamos para a análise final. Quando a gente compara as 3 análises de consumo, fica claro que andar com os vidros fechados e o ar-condicionado desligado é, de longe, a opção mais econômica. Mas a disputa pelo segundo lugar foi bem mais equilibrada. Até os 70 km por hora, rodar com os vidros abertos mostrou um consumo ligeiramente melhor. Só que, a partir daí, o ar-condicionado ligado passou à frente, mostrando vantagem nas velocidades mais altas. Vale lembrar que esse resultado não representa um padrão de mercado. Ele vale especificamente para o Argo Drive com motor aspirado e abastecido com etanol. Para quem quiser saber os resultados abastecido com gasolina, tá tudo registrado no 3º episódio dessa minissérie. Lá a dinâmica foi outra, já que a gasolina altera a potência do motor e, consequentemente, o consumo. E antes que eu me esqueça, a relação de consumo entre gasolina e etanol ficou em 72%, ou seja, dá para aplicar com folga aquela famosa regra dos 70% na comparação de preços entre os 2 combustíveis. E quando comparamos este resultado com outro carro, como o Polo Trek, por exemplo, que também tem motor 3 cilindros aspirado, podemos ver que o comportamento foi totalmente diferente. O ar-condicionado teve o pior desempenho em todas as voltas, enquanto a disputa pelo primeiro lugar ficou bem apertada entre os vidros abertos e fechados. O que também me chamou a atenção foi essa queda acentuada no rendimento conforme a velocidade aumentava.
Olha como a elasticidade fica acima dos 40% entre a primeira e última velocidades testadas. Comportamento que se repetiu nas 3 análises. Isso provavelmente se deve à baixa potência do conjunto. O Argo Drive é o carro que tem menos cavalos entre os principais modelos da categoria. Por outro lado, é provavelmente por conta disso que ele tem um excelente consumo em baixas velocidades. E para fechar com chave de ouro, não posso deixar de destacar novamente a melhor marca alcançada por este carro, 19,9 km por litro com etanol. Realmente um resultado impressionante. Bom, essa é a minha leitura dos dados como entusiasta. Mas agora eu quero saber a tua. Comenta aí embaixo e bora trocar ideia. Eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo rodando com esse carro na cidade. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até mais!